Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. Finalmente, peço-lhes para colocarem comentários a este programa. Falaremos hoje, inevitavelmente, da Ucrânia, que faz um ano que está em guerra. É uma tragédia para o povo ucraniano. Infelizmente, uma tragédia provocada e querida por aqueles que foram os grandes autores desta tragédia. Por um lado, os Estados Unidos, com a NATO, por outro lado, a Rússia de Putin. Na verdade, os ucranianos praticamente nunca foram independentes. Os ucranianos fizeram parte do Império Polaco, fizeram parte do Grão-Ducado da Lituânia, fizeram parte do Império Russo e em princípio dos anos 20 do século passado, depois acabaram por se integrar na União Soviética, embora uma parte quisesse a independência. Não foi isso que resultou, mas a integração no Império Soviético. Posteriormente, em 1990, a Ucrânia tornou-se independente com o colapso da União Soviética. Ora bem, a partir daí, a vida da Ucrânia também não foi fácil. E não foi fácil devido ao conflito entre duas grandes potências. Por um lado, os Estados Unidos, que eram a potência dominante nos anos 90, que conseguiu o colapso da União Soviética e que conseguiu a sua desintegração. E por outro lado, pois, a Rússia, particularmente a Rússia de Putin, que a partir de 99 subiu ao poder e que levou a Rússia por um caminho de verdadeiro renascimento, como os russos entendem atualmente. Mas voltamos um pouco atrás e voltamos ao ano de 1990, um ano muito importante para se perceber o atual conflito. Em 1990, o secretário de Estado americano James Baker, equivalente ao nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, no tempo do governo de George Bush pai, fez um acordo com o presidente russo, Gorbachev, no sentido de que a NATO não se estenderia para os antigos países do Pacto de Varsóvia, nomeadamente para a Polónia, para a Checoslováquia, para os países bálticos, para a Bulgária e a Roménia. Isso sucedeu até 1997, ano em que esse compromisso deixou de ser cumprido sob a governação de Bill Clinton. Bill Clinton, em 97, decidiu integrar na NATO a Polónia, os países bálticos, a Roménia, a Hungria, a Checoslováquia. Isso foi criticado não só pela Rússia. Yeltsin, então presidente da Rússia, disse que isso era um ataque à Rússia, mas pelo próprio Henry Kissinger, antigo secretário de Estado americano, que disse que isso era também um atentado à paz. Independentemente disso, seguiu a política agressiva dos Estados Unidos relativamente aos países de leste, particularmente em relação à Rússia. E houve sempre por parte do Partido Democrata a vontade de integrar a Ucrânia como
inclusivamente a Geórgia, dentro da NATO. Claro que é óbvio que isso era um atentado à segurança da Rússia. Em 99 e posteriormente, Putin repetiu claramente: o avanço da NATO para a Geórgia e para a Ucrânia seria a linha vermelha que os russos nunca aceitariam. E compreende-se, porque nós percebemos que os Estados Unidos, se lhe instalassem armas nucleares no Canadá ou no México, nunca aceitaria isso, como não aceitou a instalação de armas nucleares em Cuba. Tem que se aceitar que há uma necessidade de defesa por parte da Rússia e que aquilo que puser em causa essa necessidade de defesa, pois poderá levar a uma retaliação por parte da Rússia. Ora bem, nós sabemos que a Ucrânia, em 2004, em eleições, elegeu um presidente, Yanukovych, que era favorável à Rússia de Putin. Então, a Embaixada dos Estados Unidos, sob a batuta da secretária de Estado adjunta Victoria Nuland, investiram milhões na Ucrânia para levar a cabo a chamada Revolução da Laranja, que levou à destituição, ou melhor, à repetição das eleições e ao afastamento de Yanukovych, que tinha ganho as primeiras eleições, mas que as perdeu por uma pequena margem posteriormente, devido precisamente à atuação da Embaixada Americana. Apesar disso, foram feitos acordos em 2011 que previam uma certa autonomia para as populações russas do Donbass e da Crimeia, os chamados acordos de Minsk. Esses acordos nunca foram cumpridos por parte da Ucrânia. E não foram cumpridos porque a única coisa para que serviram, confessou Angela Merkel, foi para armar a Ucrânia. E isso foi efetivamente feito. Por outro lado, a Rússia também não prescindia de ocupar os territórios do Donbass e da Crimeia, que considerava territórios russos. Esses territórios eram ocupados por populações maioritariamente russas e Putin considerava que os territórios ocupados por populações maioritariamente russas eram russos. É uma doutrina perigosa, mas era a doutrina de Putin e isso era conhecido por parte da NATO. Portanto, a Rússia preparou-se também para a guerra. E como é que se preparou? Acumulando divisas e ouro para poder suportar os custos da guerra. Em 2014, Yanukovych foi derrubado. Ele tinha ganho umas eleições anteriormente, mas foi derrubado por um golpe de Estado. Esse golpe de Estado foi novamente orquestrado pela Embaixada Americana sob a batuta de Victoria Nuland e com um acordo com o Svoboda. O Svoboda, quem é esse partido do Svoboda? O Svoboda, que significa liberdade, é um partido da extrema-direita ucraniana. É um partido em que a sua bandeira é uma pequena alteração da suástica nazi. A sua ideologia é xenófoba, é racista, anti-judaica, é tipicamente nazi. O seu grande herói é Stefan Bandera, um colaboracionista de Hitler na invasão da Ucrânia por parte das tropas hitlerianas, no massacre de russos e de judeus e na deportação de judeus
para os campos de concentração nazis. É este Stefan Bandera o grande herói do Svoboda. Ora, derrubado Yanukovych, o Svoboda ficou, nada mais nada menos, com 6 dos postos mais importantes, nomeadamente o vice-primeiro-ministro ucraniano. E foi isto que levou Putin a dizer que a Ucrânia estava dominada pelos nazis, o que era, de certo modo, verdade. Tanto mais que uma força militarizada nazi, o chamado Batalhão da Azov, reivindicando-se do nazismo, foi integrado nas Forças Armadas ucranianas. Efetivamente, foi uma nazificação do governo. Poroshenko depois foi substituído por Zelensky, mas pouco mudou. A corrupção, que era extrema no tempo de Poroshenko, continuou com Zelensky, a ponto de nós assistirmos, inclusivamente agora, mesmo durante a guerra, a casos gravíssimos de corrupção que levaram a NATO a condicionar o fornecimento de armas ao afastamento, por exemplo, do Ministro da Defesa e de funcionários importantes da Ucrânia por corrupção. Por outro lado, a Rússia demonstrou uma fragilidade nas suas forças armadas que o próprio Putin não suspeitava. A invasão ocorreu, desejada por ambos os lados, o Ocidente queria esmagar e, de certo modo, desmembrar a Rússia, ao contrário do que continua a afirmar a NATO. Não é verdade. Isso estava nos documentos que era importante o desmembramento da Rússia, da atual Rússia, como foi o desmembramento da União Soviética. Esse desmembramento e enfraquecimento da Rússia deveria prosseguir segundo documentos do Departamento de Estado americano. A Rússia invadiu a Ucrânia, seguiu-se a tragédia que todos nós temos conhecimento. A morte, o sofrimento, a saída da população ucraniana das suas terras, das suas casas, a destruição da Ucrânia, do modo geral. Claro que isso traz vantagens para alguns. Traz vantagens para os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiram algo de muito importante. Foi o enfraquecimento da Europa, que a Europa deixasse de comprar petróleo e gás baratos à Rússia para os comprar muito mais caros aos Estados Unidos, fizeram com que a Europa comprasse mais material de guerra aos Estados Unidos, fazendo funcionar o complexo militar industrial americano, que estava a precisar de uma guerra depois da derrota vergonhosa do Afeganistão, e fazendo com que a Rússia fosse derrotada e deixasse de ser uma potência militar respeitável. Nada disso sucedeu, como também não sucedeu a vitória esperada de Putin com rapidez. Aquilo que nós vemos atualmente é uma guerra que ameaça prolongar-se. Prolongar-se porque o Ocidente, a NATO, os Estados Unidos particularmente, fornecem armas cada vez mais sofisticadas à Ucrânia e a Rússia utiliza cada vez mais armas mais sofisticadas e mais homens na Ucrânia. As iniciativas de paz dificilmente serão aceites neste momento. Houve um momento em que a paz podia ter sido conseguida, documentos conseguidos através da Turquia, da mediação da Turquia, pois esses documentos demonstram que houve uma aceitação
da integração da Crimeia e do Donbass na Rússia por parte de Zelensky, que não foi aceite pelo Ocidente, que pensava derrotar a Rússia. Ora, foram agora feitas propostas de paz, nomeadamente pelo Brasil, de Lula, pela China. A proposta do Brasil foi vista com algumas reticências, sobretudo por parte da Ucrânia, mas a proposta da China foi, parece que, rejeitada liminarmente por parte também dos Estados Unidos e da Ucrânia. Isso leva a pensar que, não sendo levado a cabo o referendo, tal como sugerimos aqui que fosse realizado para pacificar a Ucrânia, um referendo supervisionado pelas Nações Unidas em que pudessem ser eleitores todos os habitantes do Donbass antes da invasão, isso não sendo aceito pelos vistos por ninguém. Agora, a única solução é ou nem guerra nem paz, com uma situação idêntica à da Coreia, em que não há o reconhecimento jurídico, mas há uma paz de facto. Pensamos que essa é a única solução neste momento e esperamos que em breve venha a ser conseguida. Embora haja quem não a queira, porque quer mais destruição da Ucrânia. Muitas empresas do Ocidente já se estão a preparar para aquilo a que o próprio New York Times chamou a quimera do ouro. Isto é, a reconstrução da Ucrânia vai ser oportunidade de enriquecimento de inúmeras empresas ocidentais e particularmente americanas. E por isso elas não querem a paz. Quanto mais destruição, mais elas lucram. É este o cinismo do mundo, é esta a verdade do mundo. E com isto termino, despedindo-me com amizade, até ao próximo Política Impura. Peço-lhes novamente que partilhem este programa, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de cultura e liberdade e colocando as vossas opiniões a este programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.